Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Olá, humanos e exáticos. Mais uma vez, Marcos aqui. Espero que todos estejam bem. A nossa equação humana de hoje é mais do que necessária. Porque a revolta da Chibata é uma luta não reconhecida do Almirante Negro. Vamos compreender essa questão? Vamos de história? Vem comigo. Solitário, fardado e profundo, representando um Brasil invisível e secular, com o braço erguido como quem ainda sonha em tocar o céu, João Cândido permanece presente na Praça 15, zona central do Rio de Janeiro. O monumento, inaugurado em 2008, foi uma iniciativa da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial para promover o Dia da Consciência Negra. João Cândido, conhecido como o Almirante Negro, liderou a revolta dos marinheiros contra os castigos físicos a que eram submetidos 22 anos após a abolição da escravidão no Brasil. Filho de escravos, João Cândido Felisberto nasceu em 24 de junho de 1880, numa fazenda em Encruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul. Aos 14 anos, ingressou na Marinha do Brasil como grumete. João Cândido navegou por 3 continentes, aprendeu a operar todos os instrumentos do navio, tinha sabedoria e espírito de liderança que o ajudou a se destacar na Marinha do Brasil. João Cândido serviu ao Brasil na missão em que, em 1903, disputou com a Bolívia o território do Acre. Foi mandado para a Inglaterra em 1909 para aprender a operar o encouraçado Minas Gerais de fabricação inglesa. Na Inglaterra, João Cândido aprendeu o idioma local e conversou com vários marinheiros ingleses, marinheiros de todo o mundo. Foi uma experiência única para o jovem João. João Cândido ficou politizado, consciente de seu papel social. Compreendeu que precisava lutar pelo mundo mais justo, com direitos preservados, por um mundo melhor. Em 1910, o Brasil era governado pelo Marechal Hermes da Fonseca, que havia disputado as eleições contra Rui Barbosa. Hermes da Fonseca foi apoiado por militares e setores populares da sociedade. Já Rui Barbosa foi apoiado pelos chamados civilistas. O governo Hermes da Fonseca seria um dos mais turbulentos da história política brasileira. Enfrentou 2 grandes revoltas, a Guerra do Contestado e a Revolta da Chibata. Minha mãe me dava até umas lambadas, professor, mas chibatada não. O que seria a Revolta da Chibatada, hein? A Revolta da Chibata foi um movimento que eclodiu dentro da Marinha do Brasil em protesto contra as chibatadas, contra os castigos físicos que eram submetidos marinheiros. Além dos açoites, os castigos físicos incluíam a palmatória e a prisão a ferro na solitária a pão e água. Não era só o fim das chibatadas que esses marinheiros exigiam. Eles queriam melhores soldos, uma melhor remuneração e melhores condições de trabalho. Por isso, existiu uma necessidade de se rebelar. No dia 16 de novembro de 1910, um dia após a posse de Hermes da Fonseca, toda a tripulação do encouraçado Minas Gerais foi convocada para assistir à punição do marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes, que havia ferido um cabo. As 250 chibatadas, aplicadas ao rufar de tambores, foram desferidas pelo comandante João Batista das Neves, conhecido pelo prazer em que chicotava seus subalternos. 6 dias mais tarde, sob a chefia do marinheiro João Cândido, a tripulação do Minas Gerais se rebelou. Os amotinados tomaram o navio e mataram o comandante Neves. Os encouraçados São Paulo, Deodoro e Bahia logo aderiram ao movimento e neles 2 outros oficiais foram assassinados. Ameaçando bombardear o Rio de Janeiro, os amotinados, mais de 2.000 homens, sob a liderança de João Cândido,
a partir de então chamado de Almirante Negro, exigiam o fim da chibata, o aumento dos soldos e a melhor alimentação a bordo. Reunidos no Congresso e no Palácio do Catete, o presidente e seus assessores, senadores, concordaram com as exigências dos rebeldes e prometeram anistiá-los. É preciso lembrar que a abolição da escravidão era recente naquele período, sendo os praças da Armada compostos na sua maioria por negros e mulatos, como o próprio João Cândido. As chibatadas, pessoal, resgatava a triste e nefasta herança da escravidão. Os marinheiros brasileiros em suas viagens perceberam que em nenhum lugar do mundo os marinheiros eram tratados a chibatadas e nem sofriam castigos físicos. E como foi o desdobramento dessa confusão toda, hein, professor? Apesar de pouco tempo no poder, o governo de Hermes da Fonseca já estava em crise. O Congresso estava dividido. Os militares e os civilistas não se entendiam. Isso deixava o presidente Hermes ameaçado, criticado, enfraquecido. Contra a parede e com o poder totalmente fragmentado, Hermes da Fonseca decidiu conceder anistia aos marinheiros rebeldes. O governo não cumpriu sua palavra. Dias depois, quase 1.000 marinheiros foram excluídos da Marinha, no início de dezembro do mesmo ano. Nesse mesmo mês, eclodiu uma nova rebelião cujas razões são pouco conhecidas. Dessa vez, um levante dos fuzileiros navais. Essa segunda rebelião foi massacrada em poucas horas pelas forças oficiais da República Brasileira. O governo federal decretou o estado de sítio e foram feitas inúmeras prisões. O navio satélite foi preparado para exilar no norte do país quase 500 pessoas, dentre as quais ex-marinheiros e outros elementos populares como mendigos, prostitutas, soldados do exército e vagabundos, para servirem de mão de obra na produção da borracha. Boa parte dessa tripulação morreu durante a viagem, fuzilados ou em decorrência dos maus tratos. Em outra medida de extermínio, alguns membros da revolta de novembro foram trancados em 2 celas solitárias na Ilha das Cobras. Durante o Natal de 1910, a maior parte dos prisioneiros morreu a cabo de 3 dias. Os sobreviventes foram apenas 2, o soldado naval João Lira e o marinheiro de primeira classe João Cândido. A revolta da chibata é um exemplo exemplar de violência por parte do Estado brasileiro contra os cidadãos brasileiros, membros das classes mais populares. Assim, diante a injustiça do governo e das Forças Armadas, foi aos poucos criando, em torno da memória da revolta da chibata, a figura de um herói popular, o marinheiro negro, o almirante negro João Cândido. O que aconteceu com o João Cândido, professor? E por que os livros didáticos nunca falam muito dele? Já falaram menos. Infelizmente, os livros didáticos obedecem uma espécie de ordem. Reproduzir uma história com influência europeia, influenciada pela grande elite, pelos grandes eventos da história. Eventos que excluem os negros e os populares de suas páginas. Ao sair da solitária, João Cândido foi mandado para o tratamento em um hospital psiquiátrico. Mais tarde, ele afirmou que teria sido enviado a esse local para não depor nos processos que aconteciam na época. No fim de sua estadia no hospital psiquiátrico, João Cândido foi submetido a um conselho de guerra e excluído da Marinha por conclusão do tempo de serviço. Retornou então à vida civil, sempre perseguido pela instituição que ele servira. Tentou entrar na Marinha Mercante, mas encontrou muitos obstáculos. Experimentou então morar na Argentina, na Grécia, recebeu também um convite para viver na Inglaterra, mas não conseguiu se adaptar fora do Brasil. O Brasil era sua pátria, era onde ele amava estar. Sem outra alternativa, entrou no mercado da pesca na Praça 15, no Rio de Janeiro, onde permaneceu até os 40 anos. Nessa altura, partiu para o Rio Grande do Sul.
para receber uma pensão do seu estado, garantida pelo governo de Leonel Brizola, da qual iria usufruir até o fim da vida. Ele falava pouco, segundo seus familiares, sobre o seu passado de luta. João Cândido morreu em 1969, aos 89 anos, ainda sonhando em retornar ao quadro da Marinha do Brasil. Em julho de 2007, mais de 95 anos depois da revolta da Chibata, o governo brasileiro concedeu uma anistia pós-morte a João Cândido. Uma anistia meio injusta, tardia, já que o sonho de João Cândido era voltar à Marinha. E até hoje, nenhum familiar do Almirante Negro recebeu R$1 sequer de indenização por parte do governo brasileiro. Professor, adorei a história de João Cândido, mas vai cair na prova, né? O problema é que cai na prova. Aí eu não consigo estudar, não entendo muito bem, aí eu fico todo encalacrado. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma equação humana. E hoje podemos confirmar que a luta não reconhecida do Almirante Negro passa por duas questões fundamentais. Primeiro, por ser negro e líder de uma revolta popular num país que insiste em esquecer seu passado escravocrata, que tenta sempre, até os dias atuais, minimizar o racismo e o preconceito. Em segundo lugar, João Cândido lutou por igualdade. Igualdade dentro de uma sociedade aristocrata, elitista e autoritária. Valorizar a figura de João Cândido, valorizar a revolta da Chibata, é lutar contra uma tradição excludente da história do Brasil. Viva a liberdade, abaixo a chibatada, viva João Cândido! Espero que vocês tenham gostado de nossa aula de hoje. Se gostou, deixe um like, se inscreva no canal e até a próxima. Aquele abraço, pessoal. Tchau, tchau.